Olá, seres extraordinários, boa noite. Olá, boa noite. Esperando o pessoal entrar para participar hoje da nossa live. O tema hoje é sobre as ordens do amor e também as ordens da ajuda, né? Esperando o pessoal se chegar. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Gabi. Sejam bem-vindas. Vou esperar mais uns segundinhos aí para começar a live. Hoje é sobre... Muito bem-vindo. Estranho. Deixa eu dar uma olhada. Coloca aqui para mim. Boa noite. Como vocês passaram a semana? E vamos lá, gente. Eu vou começar já a live, já vou começar. Já ouviram falar sobre a constelação? A constelação ela foi desenvolvida pelo Bert Helling, né? Ela tem como a principal fundamentação a necessidade de que determinadas ordens elas sejam seguidas dentro de um sistema familiar. Bem-vinda, Jandira. A partir desse sistema, para que tudo entre em ordem, o que acontece? Tudo isso serve para trazer o quê? Paz e harmonia nas nossas vidas. Então, assim, um sistema familiar, ele é um nosso grupo familiar e inclui todos que fazem parte da nossa família, como pais, filhos, avós, bisavós e assim sucessivamente até a 21ª geração ou até mais para trás. Então, segundo Bert Helling, também fazem parte da família os bebês, né, que são os bebês, né, os natimortos ou os abortados, ou os falecidos também prematuramente. Pessoas que de alguma maneira elas já foram abrangidas pela alma da nossa família, né, trazendo de uma forma assim mais contextual para vocês entenderem melhor. O que acontece? São empregados cuidarem, né, de alguém da família, por exemplo. Então, por exemplo, parceiros anteriores dos pais e dos nossos avós, tios, primos ou meio-irmãos também fazem parte disso. Então, assim, também fazem parte aqueles que fizeram algo de muito bom ou causaram um grande dano a alguém da família. Por isso que é importante olhar para tudo isso e ressignificar. Então, você percebe que as ordens do amor, elas são basicamente em 3, que é a hierarquia, o equilíbrio, né, entre o dar e tomar o pertencimento. Então, assim, pela hierarquia, nós podemos entender o quê? A necessidade de que cada pessoa, ela ocupe seu lugar nos termos da sua procedência dentro do sistema familiar. Então, assim, trata-se do quê? De uma hierarquia cronológica, se é que vocês me entendem, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Ou seja, se não existir esse reconhecimento e o respeito a tudo isso, há um desequilíbrio no sistema e isso acaba causando um emaranhamento. Então, assim, isso significa o quê? Que os pais, eles vêm antes dos filhos. E assim como o amor entre os pais vem antes da relação entre pai e filho ou mãe e filho. Primeiro o filho vem antes do segundo e assim por diante.
Entendem? Então, assim, vale trazer o quê? Que isso é uma ordem de sequência e não de importância, entendeu? A segunda ordem do amor é a necessidade do equilíbrio. O equilíbrio, ele vem entre o dar e o receber, ou o tomar, no que deve existir em todas as relações que a gente tem. Então, assim, funciona da seguinte maneira: um dá, o outro recebe e de preferência também toma, porque tomar é um ativo do que vem do receber. Então, quem recebe fica grato, né? Agradece e de certa forma também fica em dívida. Então, sempre é um ciclo, se vocês perceberem. Então, portanto, você percebe que está sempre em círculos e sempre em voltas, né? Dando volta em cima disso. Então, assim, é importante você perceber o quê? Que quem recebe dessa vez, que fica com a dívida, ele tem que retribuir. É isso que o Bertin ele traz dentro da constelação. Então, assim, isso acaba fazendo o quê? Gerando um vínculo crescente, no qual o amor ele passa a crescer. Mas como que funciona isso? Você percebe o quanto que isso é vital para que um relacionamento amoroso, por exemplo, possa se tornar um compromisso, né, diante dessa situação. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse compromisso, eu passo a garantir que esse amor, ele permaneça eternamente nessa relação. Então, ou seja, se há uma exceção a esse equilíbrio, no caso da relação entre pais e filhos, é essa exceção, entenderam? Os pais, no caso, eles são vistos como o quê? Como doadores e os filhos receptores. Ou seja, os pais dão e os filhos recebem. Então, os filhos retribuirão o que receberam crescendo na vida, percebe? Então, assim, o quanto que você cresce na vida e no seu futuro, dando a seus filhos. Então, assim, só poderá dar ou receber de uma forma equilibrada na vida. Quem pode receber e quem soube tomar o que os pais. Isso acaba fazendo o quê? Isso também, muitas vezes, os nossos pais também foram também crianças, também são filhos de outros pais e também têm os emaranhamentos dentro deles. Então, quando uma das pessoas falando dos seus pais, né? O quanto de vocês não honram, né? Não conseguem olhar com esse novo olhar. Então, o que acontece? Tudo que os nossos pais nos dão, que é o mais importante de todos nós, que nós recebemos, é a nossa vida. Isso a gente nunca vai poder retribuir para eles. Então, isso só por si, né, já ou deveria já ser um motivo de gratidão. A gratidão deles terem me dado a vida, eu estar aqui, tendo a oportunidade de fazer o que eu tenho que fazer, né? E aí, quando eu já tenho esse motivo, né, de eles terem me dado a vida, eu passo a agradecer e eu, a partir desse ponto de vista, eu passo a respeitar os nossos pais, por mais que existam essas diferenças, porque isso existe em todas as famílias, né? O dar e o receber, o que ele vai trazer para nós? O ser equilibrado, né? Então, assim, como que é? Você começa a se equilibrar com você mesmo, né? No caso de, muitas vezes, nós nos causarmos muitos danos, né? Então, assim, quem recebe algo de ruim só pode encontrar a paz e o equilíbrio. Então, idealmente, você começa a fazer o quê? A retribuir um pouco menos mal, né? Quando você passa a não reconhecer a tudo que os seus pais te deram. Então, para que esse ciclo ele comece a fluir na sua vida, é aonde que você tem que começar a encontrar aonde que você vai começar a se equilibrar, né? Aonde que eu começo a zerar as pendências que eu tenho nesse sistema familiar. E aí você começa a perceber que quando eu começo a agradecer a vida, agradecer o respeito que eu tenho que dar para eles. O dar, gente, não é que eu tenho que estar submissa aos meus pais a todo momento, a toda hora que eles querem. Mas esse dar é a retribuição de quem eu sou hoje, que eu devo a eles, percebe? Então, quando eu começo a enxergar isso e a ressignificar
isso nas suas vidas e nas nossas vidas aqui, a gente começa a zerar isso, né? E a gente começa a ficar mais leve. E você vai percebendo isso com o tempo, né? A terceira lei da ordem do amor é a lei do pertencimento, né? Ou que o Bert Hellinger também chama de pertinência. Então, assim, todos que fazem parte da família têm o direito de pertencer, né? Você vê muitas pessoas com vários conflitos, porque tem pessoas lá dentro do sistema familiar que sempre tem a opção de querer excluir uma das pessoas ou excluir mais de uma, e isso acaba causando um certo transtorno dentro da família, né? Então, por isso que a lei do pertencimento, ela é muito séria, né? Não adianta eu querer excluir alguém que ele faz parte do meu sistema. Se eu tenho alguma questão com essa pessoa, escolhe você ressignificar isso. Se ela não escolhe, o problema é dela. O importante é você escolher. Quando eu escolho viver bem, quando eu escolho observar que tem algo de errado aqui que não está funcionando mais, eu começo a olhar isso com o que eu tenho que resolver aqui, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, que eu não estou sabendo enxergar, né? E isso também inclui a quem? As pessoas que já morreram, principalmente aqueles que morreram muito novos, né? Foram precoces, os natimortos, os deficientes, os maus, os filhos abortados e outras pessoas por aí excessivamente. Então, para quem a família não quer olhar? Aí eu pergunto isso para vocês. Alguém tem aqui alguém na família que vocês já tentaram excluir, ou que vocês, ou vocês em algum momento da vida de vocês também já se sentiram excluídos? Escreve aqui para mim. Então, quando você começa a olhar, né, para essas pessoas e começa a significar, você começa a resolver os emaranhamentos que existem ali dentro daquele sistema, né? Mas muitas vezes a família não quer olhar para isso. Então é melhor eu me fingir de cego e tá tudo bem, né? Da forma como cada um escolhe. Então é muito comum que as pessoas sejam o quê? Esquecidas, porque lembrar delas nos trazem sofrimentos, percebe? Mas enquanto você não começa a perceber que essas pessoas, né, não são lembradas e não são reconhecidas, o sistema não tem paz, né? Você já viu aquelas famílias que elas estão sempre em conflito, elas nunca vivem bem, estão sempre vivendo na fofoca, na confusão, na briga, sabe? Ninguém consegue viver bem, em paz com ninguém. Quando se reúne, é aquele caos, percebe? Por quê? Porque existe pessoas ali que precisam ser lembradas e reconhecidas e elas não estão sendo, percebe? O como é importante a lei do pertencimento, né? Eu acho que é uma das que eu falo que é uma das mais importantes, né? Pela própria linha da constelação. E aí, quando você observa que esse alguém é esquecido ou excluído, significa que o quê? Que está sendo negado, né? O direito dele pertencer. O direito dele pertencer dentro do sistema. E isso já começa a fazer o quê? Isso gera uma necessidade do quê? Do próprio sistema de se restabelecer, né? Dele se tornar íntegro novamente, né? E essa integridade, o que acontece quando eu não reconheço isso? Ele fica perdido, né? E aí, quando essa integridade ela fica perdida, você começa a compensar o quê? A injustiça que vem sendo cometida diante de todos os outros que vêm vindo, né? Porque todo mundo recebe. E como que isso acontece, né? Por exemplo, alguém da família, provavelmente numa geração futura ou em várias gerações adiante, irá representar ou imitar esse membro que foi excluído, percebe? Então, sempre tem um desses membros que foram excluídos lá de trás. As gerações futuras, quando vierem, alguma dessas pessoas dentro do inconsciente vai imitar esse membro que foi excluído. Olha só como que é, né? E aí o que acontece? Isso irá seguir o quê? O seu destino, né? E com isso o quê? Provavelmente terá o mesmo destino dos seus antepassados e, portanto, não poderá viver o seu próprio ser de verdade como que você deveria viver. Então, assim, na prática,
Nós vemos isso em famílias onde nenhuma mulher é feliz no amor, por exemplo, né? Ou então naquele caso que as mulheres, todas elas ficam grávidas antes do casamento, por exemplo, né? Vai passando de geração para geração. Ou ficam grávidas muito novas, por exemplo. Ou todas elas resolvem casar, todas elas muito novas, né? Ou então, no caso também de pessoas que ficam muito doentes, né? Ficam doentes ou já nascem com doenças graves. Pessoas que não conseguem se realizar profissionalmente, principalmente, está relacionado com alguém que foi excluído lá atrás. Né? Então, por isso que eu sempre falo, né, nos atendimentos, o quanto é importante a gente reconhecer a nossa história, reconhecer a história dos nossos antepassados, pelo menos dar uma pincelada de quem foram, do que passaram, de como que foi tudo isso, percebe? Por quê? Porque nossa alma, ela tem uma certa fidelidade à nossa família. E se, por exemplo, muitas mulheres, né, sofreram no passado naquela família, trazendo esse exemplo, é como se para pertencer a essas mulheres que foram renegadas lá atrás, essa mulher também precisa sofrer, né? E isso vem dentro do inconsciente, dentro do DNA das pessoas. Então, mais do que isso, é como se para lembrar daquela que foi excluída, alguém precisasse reviver essa dor. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém do sistema de vocês que vocês conhecem que é excluído, já foi excluído, hoje não é mais excluído? Vocês se sentem excluídos do sistema? Escreve aqui para mim, coloca aqui para mim. Né? Você percebe que também nas situações de mortes trágicas e prematuras também costumam gerar a culpa dentro do sistema, né? Como muitos da família podem se sentir culpados por ter acontecido, né? Ao dizer sim à vida e, portanto, seguem esses antepassados sempre no não. O quê? Como assim? No não, porque eles se sentem culpados e sentem o negativo da morte, né? E como consequência, essas pessoas elas começam a ressignificar o quê? Doenças, os fracassos, os sofrimentos que vêm nos futuros. O caminho que eu trago para vocês é vocês começarem a reincluírem, né? Olhar para esses antepassados com gratidão, honrem os seus destinos, honrem o que eles também foram. Por isso que eu sempre trago dentro da terapia. Você sabe a sua história? Você sabe quem foram seus antepassados? Não, Rosiane, eu nunca procurei saber, então procurem saber. Sentem com os pais de vocês, ou sentem com um tio que talvez tenha tido um contato maior com determinada situação. É sempre bom a gente saber do que vem das nossas gerações passadas, porque as nossas gerações passadas, elas foram permitidas e foram trazidas para que nós hoje estivéssemos aqui com a evolução que temos hoje, percebe? Então, quando a gente honra esses destinos, tudo isso tem um reflexo positivo para todos dentro do sistema familiar. Então, a ordem ela passa ao quê? A ser restabelecida, né? E ninguém mais precisa representar aquele que foi excluído lá atrás. E como consequência, todos começam a quê? A ficar fortes, fortalecidos, começam a se sentir mais empoderados, começam a estar mais pé no chão, começam, muitas pessoas que têm muitos problemas de saúde passam a não ter mais problemas de saúde, sabe? E aí você vai observando o quão grande é, né, a lei do pertencimento, né? E aí o que acontece? Cada um quando se fortifica, essas pessoas elas começam a quê? Ser elas próprias dos destinos delas, né? Elas dizem sim, um belo sim para a vida que elas começam a escolher a partir daquele interessante ponto de vista dali para frente que elas estão escolhendo. E aí quando você começa a observar que essa ordem do amor, ela começa a reinar dentro do sistema, dentro desse pertencimento do pertencer, o sistema e os seus membros, todos eles começam a encontrar a paz. A paz dentro de si, gente, né? Porque hoje você vê o quê? As pessoas, elas não têm paz, mas elas não sabem nem quem elas são. Você vê um monte de pessoas perdidas, né? Principalmente agora, nessa situação da pandemia, é o que você está vendo mais. As pessoas não sabem o que vão fazer, não sabem como se reencontrar, não sabem da onde ter direção, sabe? Não sabem. Você observa isso, né? Então, quando a gente começa a dar conta, né, dar a cada um o seu lugar, o seu devido lugar, o seu lugar de direito que cada um tem no seu sistema de pertencer,
Com esse reconhecimento, honrando seus destinos, aí, a partir desse interessante ponto de vista dessa situação, a gente começa o quê? A ter paz, né? Porque a gente está escolhendo isso, né? Quando uma pessoa ela escolhe se curar, ela começa a observar para ela que tem algo de errado ali, que está repetindo situações, está repetindo conflitos, principalmente divórcio também, né? Você percebe que quando uma família ela tem muitos divórcios, muitas pessoas começam a se divorciar também, porque com certeza a primeira lá família lá, né, que não foi honrada, ou o seu tataravô, seu bisavô, ou a sua avó, sei lá quem foi lá atrás, que não honrou o primeiro casamento, não honrou a primeira família, excluiu essa família, hoje se repete, né? Isso vem dentro do nosso DNA, isso vem dentro do nosso inconsciente coletivo que a gente traz dos nossos antepassados. Então, olhem para dentro de vocês. Observem o que você... uma dica. Observem o que se repete na sua família que vem de outras pessoas, né? Observem. Comece a observar isso. Percebe? E aí, eu trago as ordens da ajuda. Que a primeira das ordens da ajuda é o quê? É aquela que vai trabalhar diretamente o seu equilíbrio na hora do dar, né? Então, ou seja, é preciso neste momento que você se entregue apenas aquilo que a gente carrega por aquela hora, por hora. Então, assim, dessa forma, a gente passa ao quê? Né? A gente começa a fazer o quê? A observar que a gente só tem que pegar o que é o suficiente e sempre entregar o que a gente pode entregar, não além do que é isso. Além do mais do que é isso, percebe? Então, quando a gente começa a conhecer os nossos limites e ainda que a gente tenha boas intenções, né? Quando a gente começa a ver que a gente está fazendo demais, aí é a hora da gente começar a olhar para isso e é preciso se afastar neste momento, né? Porque podem ocorrer algum tipo da situação do que eu quero doar mais do que é possível para eu dar. Então, quando eu faço isso, eu causo um desequilíbrio dentro desse dar e receber, né? Como eu já venho trazendo lá, como eu trouxe já lá em cima. Se a sua intenção, ela pode até ser muito nobre, mas há um limite para tudo nessa vida. Há um limite para tudo no que eu vou dar e receber um do outro, né? E aí você observa o quê? Que existem sim circunstâncias onde deixamos de fazer algo por nós para fazermos pelo outro. Então, mesmo que pareça um certo egoísmo, né? Pra gente, ou para quem vai dizer que você é egoísta, tá tudo bem. É aonde que você deve focar primeiramente em você, né? É o primeiramente em nós. Reunirmos os recursos que ali daquelas possibilidades que estão existindo ali, e só então que a gente vai começar a entender aonde, até que ponto que eu tenho que ajudar os outros. Percebe? E você percebe também que quando você cria expectativas não correspondidas, significa também que o quê? Que ninguém é obrigado a atender às exigências que fazemos ou guardamos dentro de nós. Percebe? Porque expectativas servem apenas para construir uma imagem idealizada que aproxima alguém da perfeição. Então, assim, infelizmente, quando isso não é respeitado, a frustração começa a se tornar real, né? E aí, você começa a observar que tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber também, né? Não criar expectativas. Se eu pude fazer até aqui, tá tudo bem, mais do que isso eu não posso fazer. Se eu achar que você é egoísta, interessante ponto de vista dele. Eu fiz até onde eu pude. Mais do que isso, eu não posso ir além. Percebe? Olhem para isso também. Comecem a observar isso. A segunda lei da ordem da ajuda é o quê? É a fala a respeito do poder de compreender, sabe? Compreender o contexto de uma situação ali do que está ocorrendo, né? Como isso? De acordo com essa lei, né? Essa segunda lei,
O seu uso correto, ele nos faz o quê? Conhecer os nossos limites e alimentar o quê? A nossa humildade de não ultrapassar ela. Fazer uma análise do momento e entregar apenas aquilo que você carrega, sem recorrer a recursos que você não tem, né? Quando você foge disso, o que a gente faz? A gente corre o risco de esconder ou ignorar a realidade do aqui e agora que está ocorrendo. Sem contar que o quê? Que a insistência, ela passa o quê? A prejudicar não só o outro, mas a você também. Então, entenda o momento de agir e de não fazer nada, sendo humilde nas suas próprias escolhas. Perceba? Essa sabedoria, ela ajuda você a o quê? A não desperdiçar mais o seu tempo e energia. Percebe? Entenda o momento certo de você agir e seja humilde. Comece a ser humilde nas suas próprias escolhas. Porque quando eu sou humilde nas minhas escolhas e eu escolho a leveza, eu escolho o que eu vejo que é funcional para mim, eu começo a perceber que eu passo a ter o quê? Mais sabedoria e eu passo a desperdiçar o meu tempo e energia com situações que não precisam ser mais vistas, né? Então, observem isso. Observe isso com muito respeito e com muito amor. A terceira ordem da ajuda é o quê? É a maturidade, né? A maturidade, ela faz parte das ordens da ajuda. Tanto o outro nós, né? E o quanto que você observa que temos pessoas tão imaturas que elas não conseguem observar isso, né? Precisamos, sim, gente, assumir uma postura mais adulta e fazer o outro agir de acordo com ela, num determinado relacionamento que você esteja vivendo e presenciando. Por exemplo, você não deve acatar desejos infantis ou mesmo conceder em favor do outro, né? Esse conceder eu tenho que fazer tudo o que o outro quer na hora que ele quer, porque ele está escolhendo isso, né? O mesmo deve entender o quê? O mesmo você deve entender que o quê? Que a vida é feita por responsabilidades e que não devem ser ignoradas as suas responsabilidades, né? E aí eu pergunto, o quanto realmente nós somos responsáveis? Por isso que quando fomos, né? Quando nós formos realmente ajudar alguém, nós devemos tratá-los eles como adultos e não como vítimas, não como crianças, não como a criança mal curada, como eu trouxe lá, né? A criança birrenta lá, que eu trouxe nas lives passadas. Então, observe isso, né? O mesmo deve reconhecer o seu próprio potencial, sem interferências. Comece a trabalhar o que é para conquistar a sua mudança. Então, o que eu tenho que trabalhar aqui para eu conquistar a minha mudança verdadeira? Isso acabará o quê? Fazendo você amadurecer, né? Isso, quando eu amadureço, eu fico mais consciente de mim, eu fico mais consciente do meu ser. E aí eu faço o quê? Eu vejo as possibilidades que eu ainda não considerei enxergar para eu ir lá longe, sabe? Para eu ver as possibilidades que eu ainda não consegui ver aqui no futuro presente. Nesse futuro presente agora, que eu posso criar muito mais maturidade, mais leveza, mais facilidade, né? O quanto que a gente aprende que eu tenho que sempre estar fazendo para o outro para depois eu fazer por mim. Então, comece a observar essas leis, né? A quarta lei das ordens da ajuda é o quê? É o que nos move a olhar para as pessoas de uma maneira completa. Essa maneira completa seria o quê? A maneira sistêmica e não as pessoas como indivíduo isoladas, né? É além do próprio indivíduo. Devemos assistir à sua relação com quem está próximo, especialmente a sua família. E em relação a eles, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo fazer isso, né? Em relação a eles, olhem para eles com olhos de acolhimento, né? Eles devem ser acolhidos com a mesma atenção dada ao que você dá ao de fora, ao estranho, ao desconhecido. Caso contrário, quando eu não olho para isso, eu não acolho a minha família em primeiro lugar. Por quê?
Quando eu aprendo a acolher a minha família, é aonde vem a minha essência. Se não fosse eles, vocês não estariam aqui. Percebem? Então é uma ordem. É uma ordem que tem que ser seguida. Porque quando eu não faço isso, o que você causa? O que isso resulta? Em desprezo. Se apenas um indivíduo ele for assistido, a chance deles de se reabilitar fica comprometida. Então é importante olhar para isso. O desprezo em relação às pessoas importantes da sua vida, às pessoas importantes da sua família, as pessoas que vieram dentro do seu sistema familiar, o que ela vai fazer? Ela vai impedir de você olhar profundamente para qualquer pessoa. E essa qualquer pessoa é para você mesmo. O quanto que você se sabota, o quanto que você foge de quem você realmente é, o quanto que você não quer olhar para tudo isso com muito amor e respeito e acolher tudo isso e ressignificar na sua vida. Percebe? Então isso é como você cortar o passado de alguém e deixá-lo sem impressão digital. Olha como é forte isso, né? E aí quando você passa a ignorar as soluções que estão aqui disponíveis para você resolver, o que você faz? O que você faz? A solução para o problema, né, de relação a uma pessoa que se encontra muito distante da sua família ou de um ente familiar ali que ela tinha uma afinidade, ela acabou se afastando, isso acaba fazendo o quê? Sendo ignorado. Então, a possibilidade de ajudar uma pessoa, ela vai cair, porque você não está olhando para isso, né? Você não está olhando na solução, você está olhando na exclusão. Percebe? Então, quando eu passo a ignorar a minha infantilidade, né? O quanto ainda nós somos infantis sendo adultos. Aí eu pergunto para vocês, o quantas pessoas adultas que vocês conhecem que são infantis, né? Então, quando você passa a ignorar a sua infantilidade, né? Essa parte infantil que todos nós temos, quando a gente passa a ignorar esses comportamentos infantis, isso implica no quê? Diretamente na limitação do desenvolvimento de cada pessoa, do seu sistema familiar. Então, com isso, o que acontece? A gente acaba sendo impedindo que o quê? Que o empoderamento chegue até aquela pessoa ou até você, fazendo com que aquela pessoa não cresça e não amadureça, assim como nós também, né? Você percebe, por exemplo, nos casos de, por exemplo, quando você começa a fazer um tratamento, por exemplo, tratamento estético, os sabotadores, eles vão começar por um período, depois eles vão começar a faltar nas sessões. A pessoa começou a fazer terapia. Quando ela chega no momento que ela precisa ali ser vista e mais profundamente ela foge, ela começa a ter sintomas, ela começa a ter problemas, ela inventa um monte de situações para não participar. Então, isso é a criança que não quer ser vista, é a criança que não quer amadurecer. Então, olhe para isso. Olhe para a solução realmente que precisa ser vista, né? A quinta ordem da ajuda, que é a última, é a ordem da ajuda mesmo, né? Essa ordem, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a nos convidar para a gente respeitar a nossa história e a história de cada pessoa, né? O quanto que a gente nunca aprendeu a respeitar a nossa história de verdade nessa sociedade. O quanto que a gente não aprendeu a ressignificar quem realmente nós somos e olharmos para tudo isso. Então, quando a gente começa a respeitar a nossa história e a história de cada pessoa, o que a gente começa a fazer? A gente começa a amar, né? Quando a gente começa a ter o dever de amá-las, né? Ou amá-las, essas pessoas, amar elas sem impedimentos, né? Da forma verdadeira como elas são, você começa a entender os caminhos que tomaram em suas vidas, né? Então eu pergunto para vocês, quais são os caminhos que vocês tomaram na vida de vocês, né? Então, assim, se assim você começa a escolher, fica mais claro de você entender o que
as necessidades de cada indivíduo pela ótica dele, né? Porque a ótica é o ponto de vista dele, o ponto de vista também dos seus parentes, e você também tem o seu ponto de vista. Então, quando eu tenho o meu ponto de vista diferente do outro, e eu quero que o meu ponto de vista ele seja o certo, significa o quão pretensioso eu sou, o quão ego que eu quero que prevaleça o que é eu que estou falando, sendo que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua essência, e não adianta eu querer colocar dentro de você o que você quer que seja do meu jeito, ou do seu jeito e assim por diante, percebe? E aí você começa a observar que o quê? Isso vai fazer com que traze outras perspectivas sobre qualquer tipo de problema. E desse modo fica mais fácil de você enfrentar as dificuldades e também de você começar a resolver elas rapidamente. Então, quando a gente evita, né, as reprovações do outro, e os julgamentos contínuos do outro, a situação do julgamento, do desprezo moral, das críticas, de se enfiar em fofocas, de se envolver em situações negativas, você começa a perceber que fica mais leve. Para que eu vou ficar julgando o outro? Porque quando eu julgo muito o outro, significa que eu estou me julgando. O quanto que eu me permito também ser julgada, né? Ou ser julgado. Então, você percebe que o quê? Que tudo isso eu posso soltar e escolher ter a minha identidade da forma como eu quero e sem estar julgando ou ofendendo ou criticando o outro, cada um com as suas reprovações, né? Cada um que siga da forma como quer seguir. Mas quando eu escolho de verdade não pertencer mais a isso, né? A não pertencer que eu estou falando, não é ao sistema, mas a não pertencer a participar, né, de conflito, de briga, de confusão, de reprovar o outro, de julgar, de fazer fofoca, eu estou escolhendo o meu melhor, percebe? Então, o que eu trago, finalizando, é o quê? As ordens do amor e as ordens da ajuda, elas servem para quê? Né, de verdade? São os pilares para que nós possamos viver adequadamente dentro de um sistema familiar. Mesmo que você não seja, por exemplo, um psicoterapeuta, isso acaba, sim, filtrando o quê? O contato que você tem com o mundo externo. Sim ou não? Todos nós temos isso, né? Você aprende e começa a ser mais o quê? Solidário, mais amoroso, mais atencioso, mais companheiro, na medida certa, sem exageros. Os exageros é aquilo que eu quero abraçar o problema do outro, eu vou acolher, eu vou pegar tudo que é do outro para mim. Não. Eu ajudar o outro, eu dar aqui uma ajuda, uma possibilidade, mas a pessoa tem que caminhar com as pernas dela. E você ficar centrado em você. Quando a gente começa a olhar as pessoas com esse outro ponto de vista, sem julgá-las, você começa a perceber que fica muito mais leve, né? Você até a sua forma de você enxergar o mundo, de você enxergar as pessoas, enxergar as situações, ela muda, né? Então, procure ter em mente o quê? Que por mais que você queira a felicidade de alguém, ela está entregue a outras constantes na vida que ela está escolhendo. Isso significa o quê? Que você não tem o poder pleno sobre o bem-estar dela e nem deve querer assumir essa responsabilidade. É o que eu deixo para vocês. Não queira pegar a responsabilidade do outro para vocês, né? Porque a partir dessas influências externas, o que acontece? O indivíduo, ele começa a ter o quê? Mais ingredientes para amadurecer e se tornar um adulto completo. Então, para entender esse limite adequado, né, de tudo que eu estou escolhendo, a minha mudança, de olhar para essas ordens, né, que eu estou aprendendo hoje e ressignificar elas, veja como é grande, né? Como é grande a gente observar isso, como é grande a gente começar a ter esses tipos de conhecimento que a gente não tinha, né? E aí o que acontece? Quando a gente aprende essas ordens, o que a gente acaba fazendo? Isso nos ajuda diretamente e indiretamente. E também o que acontece? Alimenta o seu autoconhecimento, né?
E você começa a trabalhar outras possibilidades da sua sabedoria, do seu autoconhecimento, da sua expansão de consciência, de você estar mais consciente com você, né? E aí eu pergunto para vocês, algum de vocês se sentem excluídos dentro do seu sistema familiar? Vocês conhecem alguém que já foi excluído? Coloca aqui para mim, né? O quão é rico, né, a gente olhar para esse pertencimento com muito respeito, né? Você observa que, por exemplo, em famílias que muitas vezes elas fazem lá uma determinada festa, chama determinadas pessoas e exclui uma pessoa, né? E aí, quando aquela pessoa começa a excluir a outra, é porque tem algo naquela pessoa que é o espelho dela também, que precisa ser visto e reconhecido, né? Porque que muitas vezes, né, eles dizem que se exclui a ovelha negra da família, sabe por quê? Porque a ovelha negra, ela não vai fazer o que o outro quer na hora que ele quer. Ela vai fazer o que é funcional para ela, né? E aí, muitas vezes, você vê a ovelha negra expandir mais do que os outros, justamente porque ela já saiu do julgamento, ela já saiu da situação dos conflitos, das fofocas, né? Ela já expandiu isso. Então, gente, é isso, né? Eu deixo aí para vocês fazerem uma autoanálise aí sobre a lei do pertencimento, sobre a ordem da ajuda, o que vocês realmente estão escolhendo para vocês, o quão eu posso escolher de repulsa está relacionado ao quê? Que eu ainda não percebi, não reconheci e não olhei, né? Pergunta isso para você, Maíra, né? É Maíra ou é Mayra? Eu acho que, né? Que percebe? Então, assim, quando eu começo a sentir que eu estou a falar, isso não tem mais sentido para mim, eu não quero mais pertencer a esse sistema, né? E aí você observa que não tem como você falar, eu não tenho como não pertencer ao sistema. Eu pertenço ao sistema. Olha só como que a gente trabalha a exclusão. Eu pertenço a esse sistema, eu honro meu pai e minha mãe, eu honro todos os que vieram antes de mim. Eu honro todos eles, mas não necessariamente eu tenho que concordar com tudo que eles dizem, né? E aí, quando você começa a ressignificar isso e trazer isso para você, você se trabalha e você se autoajuda, e aí você vai realmente conviver, né, com pessoas que realmente ali daquele sistema familiar vai conviver realmente com o que vai te agregar desse interessante ponto de vista, né? E aí você não vai estar excluindo. Porque o excluir é quando eu não olho para esse sistema e eu não honro e não agradeço a vida como eu trouxe para vocês, né? Eu não agradeço ao que eles me deram, a vida, né? Então, a maior gratidão que você pode ter pelos que te deram a vida é o agradecer. Agradecer a vida por você estar aqui. Quando você honra isso dentro do seu ser, que nem tem pessoas, por exemplo, vou trazer um exemplo. Tem pessoas que ficam 2, 3, 5 anos sem ver pai e mãe e vivem muito bem, mas eles não estão excluindo esses pais. Eles honram eles dentro do sistema deles, dentro do coração deles. Eles agradecem a tudo que eles fizeram, mas seguiram o caminho deles. Então, eles não estão excluindo os pais ou não estão excluindo os que vieram antes dele. Eles simplesmente não convivem mais. Percebe? Então, a exclusão, muitas vezes, está relacionado com isso, né? Eu não aceitar tudo o que foi me dado, ou não honrar ou não agradecer o que foi me dado, ou as possibilidades, e mesmo que tenha tido relacionamentos conturbados dentro da sua família, ou dentro de um relacionamento, alguma situação que você viveu, ou até com filhos, né? Muitas vezes que hoje a gente vê muitos conflitos entre pais e filhos cada vez mais presentes e cada vez mais pesados que o que a gente enxerga, muitas vezes é essa exclusão aí, né? Então, olhem para isso com muito amor, com muito respeito, honre seus pais, honre vocês.
Ressignifiquem isso dentro de vocês, tá? E a semana que vem estarei aqui de volta. E uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. E olhem a lei do pertencimento, olhem as leis do amor aí dentro de cada um de vocês. Observem o que vocês têm que trabalhar, porque todos nós temos que trabalhar. Não, eu não preciso. Precisa. Todos nós precisamos trabalharmos, sim, essas leis do pertencimento, as leis do amor, né? Quando eu falo as leis do pertencimento, eu tô trazendo mais mesmo a ordem do amor, a ordem da ajuda, porque todos nós, sim, precisamos um dos outros. Não existe essa situação, eu sou o suficiente, não. Porque você, para nascer, você precisou, sim, de um médico, precisou lá de um hospital, né? Precisou de alguém para fazer o seu parto. Sim ou não, né? Quando você quando você entra em óbito, quando você chega na parte da morte, você também precisa de alguém para estar lá velando o seu corpo, para correr atrás dos documentos, para correr para a parte de legista, sim ou não? Então, é trazer essa consciência para cada um de vocês, né? Então, olhem para isso. Olhem, todos nós precisamos um dos outros. Todos nós precisamos ressignificar esse amor entre nós e o próximo, porque quando eu não me amo, eu não tenho como amar o outro. E quando eu não me amo, eu não tenho como exigir que o outro me dê o que eu não sei o que eu quero. Percebe? Ah, gratidão, amor. Gratidão. E aí você vai olhando para tudo isso e respeitem o tempo de vocês. Olha, Rosiane, realmente aqui não tá funcionando, eu preciso realmente olhar para isso. Então olhem e não tenham vergonha, tá, gente? As pessoas têm medo de falar aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, quando eu falo de terapia, quando você fala de psicoterapia, quando você fala de qualquer medicina alternativa, de qualquer ajuda, você é louco. Eu não sou louco para procurar ajuda, né? Lá fora é ao contrário, né? Todo mundo se trata, todo mundo se ressignifica, por isso que as mentes, elas são mais expansivas, né? E aí que agora, a partir desse momento, vocês comecem a olhar para isso, né? Olhar para isso, sim. Eu tenho essa parte para ressignificar, eu tenho essa questão aqui que não está bem resolvida, o que eu tenho que fazer aqui para resolver, para enxergar, para olhar. Perceba? Sinta isso, sintam. Todos nós precisamos um dos outros, né? E aí, eu convido vocês no dia 25, que vai ter o AMV, né? Que é um congresso que a gente vai fazer da saúde mental. Eu vou publicar aqui para vocês o site. Vai ser um dia de palestras e tratamentos com diversos tipos de terapia. Vai ser psicanálise, vai ser cromoterapia, vai ter reiki, vai ter constelação, vai ter tai chi chuan, vai ter yoga, vai ter várias possibilidades de vários tipos de terapia, vai ter palestras durante o dia inteiro no dia 25. Eu convido vocês todos para virem participar, e durante a semana do dia 26 ao dia 31, todos nós iremos fazer palestras também sobre constelação, vamos trazer sobre ferramentas de coaching, vamos trazer ferramentas sobre o Axis Consciousness, vamos trazer ferramentas da expansão da consciência, vamos trazer como cuidar da sua saúde, como cuidar do corpo, e aí fica aberto aí, convidando todos vocês. Eu vou postar, assim que acabar a live, eu já vou postar o site para vocês lá. Quem quiser se inscrever, vai ser gratuito, vai ser uma semana gratuita só de possibilidades que vocês vão ter para se cuidarem da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde corporal, da sua saúde emocional. E é isso, meus amores. Agradeço pelo dia de hoje, agradeço por vocês estarem aqui me acompanhando. Peço que vocês compartilhem, passem para pessoas que precisem conhecer mais sobre o assunto, e gratidão a todos. Beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, gente!